bem? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 12, Litosfera e seus recursos, solos. Acompanhem comigo a partir da página 106. A ciência que estuda a formação dos solos é a pedologia. A pedologia explica que um solo para se formar leva milhares ou até mesmo milhões de anos para se formar. Como assim? Antes de existir o solo, existe uma rocha, a rocha matriz, um leito rochoso. E a partir do intemperismo e da erosão dos ventos e das águas, detritos, pedacinhos, sedimentos dessa rocha mãe, dessa rocha matriz, vão se soltando. A rocha, em primeiro lugar, ela se fragmenta, se quebra e vai soltando pedacinhos e pedacinhos, formando com o passar de muito tempo o solo. Dessa forma, entendemos que o solo é formado por restos, detritos de minerais e também por humus, ou seja, matérias orgânicas, restos de animais e vegetais. Tudo isso se acumula e vai formar um solo mais fértil ou menos fértil. O solo é fundamental para a sobrevivência do homem. Por quê? Em primeiro lugar, observem essas imagens. Veja, aqui temos uma laranjeira, um pé de laranja. Por coincidência, eu tenho aqui na minha casa um pequeno pé de laranja. Um dia eu chupei uma laranja, peguei a sementinha e plantei. Passado o tempo, olha o tamanho que esse pezinho já está. E agora eu preciso levar para um lugar para plantar, um lugar onde tenha solo bom, possivelmente na chácara da minha irmã. Além da produção do alimento para o homem, também a produção de alimento para os animais, o plantio do milho, do sorgo para o gado. Fora isso, tem também a matéria-prima das indústrias. Tomei como exemplo o algodão. O homem cultiva o algodão, colhe o algodão, que vai para a fiação, que faz o fio, que faz o tecido e que depois vai fazer a malha. E tem muitos outros exemplos. Formação dos solos. Pedogênese. Pedogênese é esse processo de formação do solo, onde um dia existiu uma rocha matriz, rocha mãe, um leito rochoso. Essa rocha matriz sofreu intemperismo, ação do tempo, ela se fragmentou, se quebrou e aí com a ação da água, ação dos ventos, foi ocorrendo a erosão. Foram retirados detritos, sedimentos, pedacinhos dessa rocha, formando ali o solo. E depois esse solo recebeu também restos de animais e vegetais, formando o humus, que é um material extremamente fértil. Intemperismo. Intemperismo é um processo natural de decomposição das rochas e seus minerais e atua de três formas: o intemperismo físico, intemperismo químico e intemperismo biológico. Vamos entender cada um deles. Intemperismo físico é causado por ações mecânicas. Por exemplo, durante o dia a temperatura do ar é mais elevada, então uma rocha se expande. Durante a noite faz mais frio, ela se retrai. E nessa variação de temperatura, nessa expansão e retração, as pedras, as rochas vão se quebrando, fragmentando. É o intemperismo físico. Já o intemperismo químico é causado pela ação de algum elemento, principalmente da água. Por exemplo, você já deve ter visto em alguma imagem de uma caverna onde o calcário, com a ação da água, foi se dissolvendo e formando as estalactites e as estalagmites. A parte superior se dissolve e cai, formando estalagmite. Estalactite, estalagmite. Intemperismo biológico. Biológico, bio, vida. Esse intemperismo ocorre pela ação dos seres vivos, animais e vegetais. Vegetal, como por exemplo as raízes das árvores, que vão atuando ali no solo, desprendendo e vão se infiltrando no solo. E os animais, como animais que fazem buracos, como as toupeiras, as minhocas, que vão escavando túneis, e outros animais, e também os excrementos desses animais,
A urina e as fezes dos animais também provocam a modificação das rochas e dos minerais. Aqui nós temos um temperismo físico com a retração e expansão provocada pelo calor. Aqui nós temos a estalactite e estalagmite, numa caverna, com a decomposição do calcário. E aqui nós temos a ação de raízes das árvores. Fatores de formação dos solos. A formação dos solos depende de 5 fatores, muito fácil de entender. Observem, clima é o fator determinante. Por quê? Porque o clima é composto por alguns elementos, dentre eles a temperatura e a umidade do local. Organismos, aqui existe uma dualidade, ou seja, existe a atuação de animais e vegetais que vão auxiliar na destruição das rochas, mas também numa outra situação, a vegetação protege o solo e as rochas da erosão. Material de origem é a rocha-mãe, é o material que vai se desintegrar e formar o solo, dar origem ao solo. Relevo. O relevo influenciará de 2 formas: na determinação do clima daquele local e também o local por onde as águas das chuvas e dos rios vão correr, determinando uma erosão maior ou menor. Quinto e último fator, o tempo cronológico. Por quê? Para que um solo se forme, pode levar milhares ou milhões de anos. Vai depender da qualidade da rocha matriz, da rocha mãe. Aqui nós temos um exemplo das raízes atuando no solo e aqui uma toupeira fazendo buracos no solo. Principais solos brasileiros. No Brasil existem vários tipos de solos. Os 4 principais, os 4 característicos são aluviais. Aluviais são aqueles solos que foram transportados pela ação da água. Esses solos normalmente são bastante férteis e foram carregados e depositados nas bacias sedimentares, nas áreas mais baixas do relevo, normalmente os rios. Massapê. Massapê é um solo muito fértil que ocorre principalmente no litoral nordestino. Desde o período colonial, os solos de massapê lá do litoral nordestino são utilizados para o plantio, para o cultivo da cana-de-açúcar. Salmourão. Salmourão é um solo pobre em nutrientes, formado pela decomposição do gneiss e do granito, muito comum aqui no sudeste e também no centro-oeste. Terra roxa. Adoro falar sobre a terra roxa. Por quê? Em primeiro lugar, porque é um solo muito fértil. Segundo, tem uma história muito interessante a respeito desse nome, terra roxa. É que quando os italianos vieram para o Brasil, vieram trabalhar nas lavouras de café no estado de São Paulo, eles se depararam com um solo muito fértil que eles já conheciam e eles disseram terra rossa, que em italiano quer dizer terra vermelha. E os brasileiros que aqui viviam, que não conheciam o idioma italiano, entenderam terra roxa e assim foi batizado de terra roxa. Muito fértil, presente aqui no estado de São Paulo, no Paraná e no sudoeste de Minas Gerais. Horizontes do solo. Normalmente a gente fala em solo como se fosse tudo igual. Não é verdade. Observem esse desenho que vocês vão entender melhor. Para representar a rocha-mãe, utilizamos a letra R. É o horizonte da rocha matriz, da rocha-mãe, é o leito rochoso. Na camada mais superficial, temos o horizonte O, horizonte orgânico. É a camada superficial mais exposta, composta por material orgânico em decomposição, por isso que é muito fértil. Entre esses 2 horizontes, R de rocha matriz e O de orgânico, existem outros horizontes. Se for um solo mais evoluído, ele vai ter o horizonte ABC. Se for um solo mais raso, mais jovem, ele poderá ter apenas A e B. Qual é a diferença? O horizonte A é o horizonte mineral mais próximo da superfície, com grande acúmulo de matéria orgânica. O horizonte B fica abaixo, é um horizonte de acumulação, com muitos minerais e pouco material orgânico, portanto menos fértil. Horizonte C, onde
as partes maiores ficam na porção inferior e as partes menores na parte superior. Por quê? Justamente por causa da degradação pela fragmentação da rocha-mãe, representada pela letra R, rocha matriz. Uso dos solos, erosão e conservação. Aqui eu já trago uma imagem mostrando o reflorestamento. No Brasil e no mundo existem muitas áreas degradadas. Toda a vegetação que foi retirada precisa ser reposta. É necessário que se faça o replantio ou reflorestamento, justamente para evitar o processo erosivo. Vamos lá! O homem usa o solo através da agricultura para produzir alimentos para o homem ou para os animais, como já foi dito, e também matéria-prima para as agroindústrias. Além disso, a litosfera também é utilizada para a retirada de materiais para a construção civil, a retirada de areia fina, de areia grossa, do próprio basalto, como foi falado na aula passada, para fazer a brita, o paralelepípedo e tantas outras coisas. Toda essa retirada tem um custo, ela aumenta a erosão. E essa erosão causa deslizamentos, com perdas de terras agricultáveis que deveriam ser utilizadas para a agricultura, para a produção de alimentos. E o assoreamento dos rios, porque toda essa terra erodida vai parar em algum lugar, possivelmente dentro de um rio, de uma bacia sedimentar, gerando prejuízos para o meio ambiente e também os prejuízos econômicos daquela família que muitas vezes perde tudo. E humanos, quando eu digo prejuízos humanos, eu me refiro àquela situação onde numa área de declive a população desmata, constrói uma casa e ali vive por muito tempo. Só que aquele solo, num relevo em declive, sem a vegetação, sem a proteção da vegetação e ainda num solo encharcado por causa de dias e dias chovendo, o que poderá acontecer? Um deslizamento. E nesse deslizamento, muitas vezes, as casas são levadas, bens materiais são perdidos e o que é pior, o que é mais grave, muitas vezes vidas são perdidas. Para proteger o solo, é preciso combater o desmatamento, fazer o reflorestamento. É preciso evitar o uso excessivo do solo. Tem que haver um planejamento, tem que haver um cultivo pensado, estruturado. É preciso planejar os locais de habitação, de moradia. A ocupação irregular está sujeito a grandes tragédias. Então a palavra de ordem é reflorestar, evitar ao máximo o desmatamento e sempre que possível reflorestar, principalmente as encostas e regiões áridas, desérticas. Aqui nas fotos, deslizamento sobre várias casas, assoreamento de um rio e aqui uma área de floresta desmatada, que não foi reflorestada. Práticas conservacionistas do solo. Aqui temos um solo bastante erodido e aqui o reflorestamento. Práticas conservacionistas do solo estão relacionadas ao bom uso do solo e da água, a forma correta, a forma sustentável para a utilização de um solo para a agricultura e também a utilização do recurso hídrico que existe ali. As práticas conservacionistas são classificadas em 3 grupos. Vejam, edáficas são práticas que, com simples modificações no manejo do solo, do cultivo, é possível controlar a erosão e melhorar a sua fertilidade. Por exemplo, a rotação de cultura. Em um ano, o agricultor escolhe que vai cultivar 2 produtos. No ano seguinte, ele pode inverter. Ele pode dividir a propriedade dele em 3 partes, utilizar 2 e uma fica em descanso. No ano seguinte, a que estava em descanso é utilizada e outra, sempre haverá uma em repouso, em descanso, em recuperação. Práticas vegetativas é quando o homem utiliza a vegetação como forma de amenizar a erosão, o processo erosivo. E a melhor solução é sempre o reflorestamento. Terceiro grupo de práticas conservacionistas do solo.
Práticas mecânicas são aquelas que o homem utiliza estruturas artificiais, aparatos para conter a erosão, direcionando as águas das chuvas para que elas não provoquem uma erosão tão grave. Aqui nós temos alguns exemplos. A rotação de cultura, que são práticas edáficas, cultivo A e cultivo B, e no ano seguinte vai haver uma alteração. Vegetativas, o reflorestamento, o plantio de espécies vegetais. E aqui 2 exemplos para as práticas mecânicas. A construção de bacias que vão captar a água da chuva e posteriormente essa água será utilizada na irrigação daquela vegetação. E aqui curvas de nível, terraceamento, onde o homem respeita a formação daquele relevo e vai construindo esses degraus. De todas aquelas práticas, eu escolhi 2 para explicar melhor, para dar mais ênfase. São elas técnicas de conservação do solo, rotação de culturas, que é algo muito simples e muito importante, muito fácil de ser praticado. Observem essa imagem: algodão, soja, pastagem, soja. Dependendo do tamanho da propriedade, o homem vai dividir em 2, 3 ou 4 partes. E aí, em cada porção, ele vai fazer um cultivo diferente a cada semestre, a cada ano, depende do tempo daquele produto. E aqui, curvas de nível, respeita-se a elevação do relevo, plantando em degraus. E dessa forma é possível evitar a erosão e fazer um melhor aproveitamento das águas das chuvas. De todo esse capítulo, o que fica de realmente importante é que o solo é fundamental para a nossa sobrevivência, seja para plantar os nossos alimentos, para plantar os alimentos dos animais ou para produzir as matérias-primas das indústrias, as matérias-primas de origem vegetal. É preciso sempre evitar a erosão, é preciso sempre economizar a água, utilizar da melhor forma possível a água, porque de todas as atividades econômicas, a agricultura é a mais importante porque ela produz os nossos alimentos, porém é a que mais gasta água. O consumo de água na agricultura é muito grande, a irrigação que consome muita água. Então é isso. O desmatamento deve ser evitado sempre que possível, o reflorestamento tem que ser a ordem do dia. E cada vez mais devemos respeitar o melhor uso do solo. Assim eu me despeço de vocês. Tchau, um beijo, fiquem com Deus. Tchau, meus amores.